Voz do Rio na sua casa, com graça, guerreira da comunicação. Agora Alerta Rio, Alerta Estado e Alerta Brasil, com Graça Vanderlei, no programa A Voz do Rio. Principais acontecimentos, entrevistas e debates, aqui na Band 1360 AM. A Voz do Rio. E é isso aí, né? E o programa aqui vai bombar mesmo, né? Mesmo todo resfriado eu vim. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O programa Voz do Rio hoje, o Dr. Newton, né, Bandeira de Melo Golic, como já está anunciado na programação, ele vai nos falar como a falta de segurança afeta o transporte, né? E isso a gente sabe que ele vai nos falar justamente do ponto de vista da economia, né? Vocês já estão nos vendo aqui. E quem quiser acessar o Facebook, né, Graça Vanderlei, vocês vão ver o programa A Voz do Rio, nos vendo aqui ao vivo, e inclusive nas redes sociais, né? Inclusive o programa A Voz do Rio, ele vai até o exterior, né? Quem acessar o seu celular no Facebook, né, ou na rádio web, avozdorio.com, vamos ver realmente hoje aqui que estamos no ar, ao vivo aqui na Bandeirantes. E o Dr. Newton Golic hoje ele vai nos falar justamente sobre a situação da segurança e a situação também do transporte, né, que são interligados. E qual é o custo Brasil, né? Qual é o custo Brasil? Inclusive, ele vai nos falar sobre, é uma vergonha mesmo. Vamos saber aqui do Dr. Newton Golic, né? Dr. Newton Golic, uma boa tarde novamente. Boa tarde, Graça Vanderlei, boa tarde, ouvintes da Band. É um prazer sempre estar aqui, poder prestar as informações, poder esclarecer. Antes de responder as suas perguntas, eu quero dizer uma coisa. Isso que eu vou falar é sobre o ponto de vista econômico-financeiro. Não tem partido, não sou político, eu sou totalmente apartidário, então eu quero deixar claro para que não pensem que eu estou fazendo propaganda política. Não faço propaganda política de ninguém. Isso aqui é em geral, para qualquer um que queira ouvir o que eu tenho para te dizer. Então eu quero deixar bem claro isso, que isso é apartidário e apolítico, certo? Bom, custo do Brasil é uma vergonha aqui nesse país, entendeu? Aí vem a pergunta, os impostos arrecadados do país são bem aplicados? Logicamente que não. Vamos começar por quê? Segurança. Primeiro que não tem, você falou de segurança, não tem investimento na segurança em todos os níveis, tanto federal como estadual. Por exemplo, a nível federal, você tem um efetivo muito pequeno, muito escasso, para vigiar as fronteiras, no caso das Forças Armadas e Polícia Federal. Então, qual é o impacto disso? Facilita a entrada ilegal de armas no país, que geralmente é para o uso do crime. E como a gente tem visto, né, a gente tem visto muito isso na mídia, né? Na mídia a gente tem visto, olha, é demais mesmo, né? O que estão sendo apreendidas armas também e balas também, né, de calibre, a gente tem visto isso quase que diariamente, né, doutor Nilton? Toda hora, a própria mídia noticia isso, entendeu? A própria mídia noticia esse tipo de coisa, entendeu? Briga, tiroteio. Hoje mesmo eu vi sobre uma pessoa lá, um rapaz levou um tiro de raspão no peito, lá dentro de um trem do ramal de Santa Cruz. Quer dizer, todo dia está acontecendo isso. E por quê? Por primeiro, não tem treinamento efetivo, não tem reciclagem, não por culpa da polícia. A polícia tem culpa disso? Não, porque não tem treinamento. E por que não tem treinamento? Porque não tem verba. Então, não tem treinamento, não tem equipamento de ponta para combater o crime, porque o bandido está sempre em vantagem. A verdade é que o bandido está com uma arma de grosso calibre, a polícia está com estilingue. Por quê? Isso eu deixo bem claro. Quem estiver ouvindo qualquer pessoa da Secretaria de Segurança, seja lá quem for, estou disposto a conversar. Porque isso tudo é o impacto causado pela falta de investimento. Até porque, doutor Newton Golic, o senhor é economista, né, perito judicial, então Exato. O senhor está aqui no programa não
como o senhor disse mesmo, né, que o senhor é apartidário. Né? Exatamente. Claro, aqui nós estamos num ano eleitoral, quero deixar bem claro aqui, porque as pessoas acessam, né, toda hora, a gente sabe como é rádio, Facebook, redes sociais, que o Dr. Newton Gollig, ele não é candidato a nada, ele não está aqui justamente para nem se afirmar e nem divulgar nenhum candidato, pelo contrário, o programa Voz do Rio, ele, quando nós iniciamos agora já no mês de junho já, nós não colocamos ninguém justamente aqui político aqui, porque nós temos aqui um contrato, né, com a Bandeirantes, então esse contrato reza justamente, até porque nós estamos num momento eleitoral, né, então o próprio Tribunal Regional Eleitoral, ele coloca isso na mídia, que você realmente não pode divulgar nenhum candidato, nem falar sobre política, essa situação, porque nós estamos realmente próximo a outubro, um ano eleitoral. Agora, justamente esse quadro que o Dr. Newton tem aqui no programa, uma vez por mês, ele fala sobre economia e nós estamos realmente falando sobre a situação, sobre a falta, como procede a falta de segurança, que ela afeta o transporte justamente por causa da área de economia. Seria o quê? Uma falta de planejamento orçamentário, justamente nas questões justamente da segurança pública, doutor Newton? Seria não, é uma falta de planejamento. Não tem, o correto seria, a nível de estadual, o que deveria fazer? Os secretários de cada estado preparariam um orçamento e apresentariam ao governador. Então o governador discutiria, o secretário de Finanças, então, o que ele tinha que fazer? Fazer o resumo do orçamento, caso aprovado, sim, então começa a haver a distribuição de verba. Mas não se vê isso aqui. Então você apresenta o caso, por exemplo, o orçamento, a pessoa diz que não tem dinheiro, todo mundo já sabe por quê. Olha assim, olha aqui, por exemplo, manutenção precária de veículos, entendeu? Pouco efetivo, pouco policiamento na rua, às vezes falta até de combustível, eu já observei isso. Então o que acontece? A polícia não sai na rua por falta de combustível, isso dá margem para os criminosos agirem e fazerem o que bem entenderem, a ponto de deixar as pessoas com medo até de sair de casa. E tem isso também, entendeu? Falta, fora o que já foi veiculado na mídia, até material básico para as delegacias, não tem material escritório, não tem material de higiene. Eles ficaram pedindo à população para trazer, entendeu? E outra coisa, demora no recrutamento de novos policiais. Isso tudo também afeta muito o que está acontecendo. Então o que acontece? Uma outra razão, um outro impacto econômico e financeiro. Diminui a vida noturna, que as pessoas têm medo de sair na rua. Porque ninguém mais quer sair. Ninguém quer sair na rua. Até porque os policiais, né, você vê que praticamente matam um policial por dia. Exatamente. Mata-se um policial, às vezes só porque ele é policial. Mata, entendeu? E aí, e para eles, entendeu? Muito embora não seja a minha área, mas para eles é Estado. Fazer o que eles estão fazendo. Matar um policial. Aí o que acontece? Você vai para a rua, não tem ninguém não tem quem proteger. O que acontece? As casas noturnas deixam de faturar, deixam de recolher impostos, afeta o caixa do governo, afeta o caixa da empresa, eles são obrigados a demitirem, ou para não demitir, entram no endividamento, pegam dinheiro do mercado financeiro, e aí já é outro buraco que eles vão se meter. Agora, nós estamos aqui, aberto inclusive no Facebook, ao vivo. Quero mandar um abraço a Denise, Denise Barreto Garcia, que está assistindo o programa, e a Glória, nossa querida Glória Leda Bastos também. Glória, um grande abraço para você, saudade de vocês, minhas amigas. E no programa aqui, nós estamos aqui no Face, e as pessoas que justamente entrarem no Face, que quiserem fazer alguma pergunta à vontade ao doutor Newton Bandeira de Melo Gollig, que é economista, e hoje ele está nos falando justamente sobre a segurança, que afeta a segurança, justamente o transporte também. Então essas duas questões juntas, justamente do lado da economia, como se diz, inclusive ele coloca aqui para a gente, o que ele vai colocar, sobre a contratação desenfreada, inclusive da segurança particular, porque a segurança particular, o doutor Newton, a gente tem observado, independente
eu como jornalista, mas eu sou cidadã também, claro, faço parte da população, né, tudo. Então, a gente sabe que justamente a contratação, como se diz, desenfreada de segurança particular tem ocasionado também algumas situações também, porque os próprios seguranças que são contratados, eles têm medo de serem mortos também, e tem vários casos que segurança são realmente alvos, né, dos terroristas, até porque eles precisam para poder entrar numa rua e aí, no caso, matam o segurança de uma loja. Assim mesmo, a gente sabe que tem os arrastões que já aconteceram dentro dos shoppings também. Exatamente. E esses seguranças também ficam receosos. Quer dizer, a gente vive justamente, as pessoas, a população está vivendo amedrontada, não é isso? Totalmente, todo mundo com medo. Eu, por exemplo, venho ao Rio, às vezes com o seu celular me tocar, eu não atendo, eu tenho que entrar numa loja, me esconder e atender o celular. E outra coisa também, às vezes há casos, não são todos, que o segurança é despreparado. A pessoa fica numa tensão, e fora as pessoas que pegam arma ilegalmente para se defender, porque ao pé da letra, é obrigação do Estado dar segurança para o cidadão. Agora, como é que o Estado pode dar segurança ao cidadão se tem falta falta investimento? Essa é a pergunta que eu faço. O Estado tem obrigação, mas vai ser tudo bem, o Estado tem obrigação, mas como é que a gente vai... É a mesma coisa, Graça, que eu chegar para você e dizer assim, Graça, vai chegar aqui uma comitiva, prepara um bom café da manhã, só tem aqui pão e manteiga e café com leite. Você vai dizer, mas eu não posso fazer um bom café com leite com isso. Eu vou dizer para você, se vira que é o que eu tenho. É assim que está a nossa polícia, se vira com o que você tem. Então, um policial vai com um revólver contra um fuzil de um traficante, é difícil. Por isso que eu falo, a culpa é da polícia? Não, a polícia não tem culpa. A culpa foi de uma péssima administração que levou o caos onde levou, que eu não preciso nem falar, que também não é minha área, mas claro, é isso que está acontecendo. Até porque a gente nem pode falar, né, tocar nessa situação de política. A gente está falando justamente sobre uma área que realmente aconteceu, né? A gente faz parte, que é a segurança pública, claro que ela faz parte do Estado, faz parte do município, né, toda essa situação. Exato. Mas isso vem vindo, não é, doutor Nito, lá de trás, muito, não é? De governos anteriores. Exatamente. Né? Não é chegou agora, porque é como uma doença, a gente diz que é como um câncer, né? O câncer, ele começa, mas a pessoa nem sabe. E aí, já quando já está no final, é que a pessoa vai saber. Exato. Porque a pessoa não sente nada. Não é assim? Exatamente. É como você está no carro, não faz a manutenção do carro, o carro começa a dar defeito, um dia o carro te deixa na rua. É a mesma coisa. Não há uma prevenção, não há um acompanhamento orçamentário. Porque o que tem que ser feito? E eu falo, Graça, porque eu trabalhei para 2 governos estrangeiros. Eu trabalhei para o governo australiano e trabalhei para o governo americano 15 anos. E para o australiano, 4 anos. A única diferença é a língua, porque o resto é tudo igual. É você sentar, por exemplo, Secretaria de Segurança, Secretaria de Transporte, Secretaria de Finanças, Secretaria de Educação, cada um apresenta o seu orçamento e apresenta para o governador. O governador aprova, submete à Assembleia, para os deputados estaduais, para ter a aprovação final do orçamento. Ah, eu concordo, não concordo, isso é normal. Mas é o que deveria ser, porque eu trabalhei com isso. Então deveria de ser dessa forma, mas infelizmente não é, e nós estamos presenciando aí. A própria mídia noticia, nos informa diariamente o que está acontecendo. Assalto a ônibus queimado, tiro, mata a polícia. É assim que está acontecendo. Então, pelo amor de Deus, vamos investir na inteligência. Eu não estou aqui dizendo praça de guerra no Rio de Janeiro, mas eu quero uma polícia bem armada, uma inteligência da polícia mais. Inclusive, eu devo dizer que, algum tempo atrás, tivemos policiais americanos aqui. Pois isso é que eu ia tocar agora, te interrompendo só um instantinho. Inclusive, eu ia falar justamente agora sobre isso, sobre a polícia tolerância zero. Exatamente. Nos Estados Unidos, né? Em New York City, no centro dos Estados Unidos. Exato. Isso a gente está comparando, porque isso era muito violento. Isso que é uns 20 anos atrás. Exatamente. É isso que aconteceu? Exatamente. Eles tiveram no Brasil, só que eles falaram
que a polícia aqui no Brasil, os policiais no Brasil são heróis com o recurso que eles têm. Eles são heróis. E você vê lá, não vê tanque de guerra, mas é uma polícia bem treinada. Tinha que ter um amparo jurídico, que não é minha área. Isso até um jurista pode falar, mas eles também não têm amparo jurídico. Eles têm que ter, sim, amparo jurídico, serviços de inteligência mais apurado, entendeu? Efetivo, condições para trabalhar. E lá, por exemplo, lá nos Estados Unidos e na Austrália, o policial mora perto de você. Aqui não. Mora na mesma, ele mora na mesma comunidade? Mora perto, mora no mesmo bairro que você mora, ele está perto de você. Aqui não, aqui infelizmente o policial mesmo mora num local que ele não pode se identificar com o policial, às vezes numa comunidade, e o resto não preciso falar, Graça, que todo mundo sabe o que acontece. E isso tem um reflexo nos transportes. Por exemplo, aqui, a greve dos caminhoneiros, lógico que não foi dos caminhoneiros, foi dos empresários. Mas o que acontece? Querendo aumentar o preço dos combustíveis. Agora, haveria solução no caso? Sim, primeiro, quando você contrata o caminhão, você paga um custo muito alto do frete, porque no custo do frete está levando em consideração o salário dos caminhoneiros, o desgaste do material, o combustível, entendeu? O seguro. Então, o que acontece? No Rio, houve um tempo atrás, que estava havendo assalto aos caminhões de mercadorias. Paravam, a própria mídia mostrava, paravam os caminhões, assaltavam e levavam tudo. O que acontece? O prejuízo é maior, o dono da seguradora do frete é obrigado a aumentar o seguro, e o que acontece? Chega para nós com um preço dobrado ou triplicado por causa disso. Entendeu? Então, o que acontece? Não temos estrada brasileira, muitas estradas aqui não são bem conservadas, porque ainda tem estrada que é lamacenta, e isso que acontece, demora na entrega das mercadorias. Quer dizer, prejudica também essa situação, por exemplo, então, quer dizer que a parte de obras também, né, do asfaltamento das estradas prejudicam também, né? Prejudicam muito, e muito. Então é um conjunto, né? É um conjunto. Começar, ele vai ampliar. Né? Exatamente. O que eu estou querendo mostrar para isso é que se interligam o transporte com a segurança. Agora, o caminhoneiro para, o outro vai e assalta. Ele faz um assalto, leva mercadoria, manda o cara sair, rouba tudo. Então o que acontece? Ele toma um prejuízo. Aí o que vai acontecer? Vai prejudicar. Quem é o mais prejudicado nisso? É o consumidor final. O consumidor final é que sofre com isso. Aí começa a haver falta de produto no mercado, começa a gerar inflação, porque começa a aumentar o preço. Aí o que acontece? Todo mundo diz, eu não vou levar, chega um caminhoneiro e fala, não vou levar nada para o Rio. Chega na Avenida Brasil, eu sou assaltado. Ninguém quer. Então, o que acontece? Há muitos problemas, muita perda de mercadoria por causa disso. Então, minha opinião é o seguinte. Então, isso, já que há perda de mercadoria, quer dizer que aí, no caso, isso prejudica aos caminhoneiros, prejudica, né, à população, né, principalmente, aos empresários que contrataram os caminhoneiros, contrataram empresas justamente para a população que não recebe. Como a gente teve essa situação, por exemplo, essa greve que se teve justamente dos caminhoneiros, uma coisa que foi assim, que nunca tinha acontecido. Não parou o país todo, parou o país. Parou totalmente o país. Se bem que a greve não foi dentro dos caminhoneiros, foram dos empresários por causa de 46 centavos a mais no preço do combustível. Ai, que absurdo. Por causa de 46 centavos a mais. Estavam brigando por isso. Então o que acontece? Você vê que essa greve parou o país, deu um nó no país, os preços triplicaram, para não dizer que quadruplicaram. Um saco de batata que custa, vamos dizer, R$30, estava por R$600 lá no atravessador. Entendeu? Então o que acontece? Todo mundo é prejudicado. Todo mundo é prejudicado. Aí o que acontece? Aumenta o preço da gasolina, que eu acho, sem entender como é que a gasolina aqui é cara, se nós produzimos nosso próprio combustível e exportamos lá por um preço mais barato. Você não consigo fechar essa conta. Então, minha opinião é o seguinte... Mas o que pode, no caso, doutor Nilton, né? Eu sou um economista, né? O senhor é. E o senhor tem realmente essa impressão toda, isso tudo que o senhor falou realmente... confere, né? A gente sabe que vê dia a dia. Qual seria, para essa situação, resolver essa situação? Seria o quê? A volta do transporte ferroviário. Porque é muito mais barato. Quem é que vai assaltar um trem?
Se tentar... Mas o transporte ferroviário era na época de Dom Pedro, é isso mesmo? Não. Antes de Dom Pedro? Olha, Quer dizer, voltar, no caso, a cidade de Teresópolis nasceu pelo transporte ferroviário. O que eu quero dizer é o seguinte, o transporte ferroviário um trem de carga corresponde a 200 caminhões na estrada. Meu Deus. Um trem de carga. E quem tentar assaltar um trem de carga vai ter um problema sério. Mas o trem ferroviário, ele podia, no caso, circular aqui pelo nosso Rio de Janeiro? Não pode. Eu falo transporte de carga e a volta do transporte de passageiros. O frete é muito mais barato. Teria estrada? E tem estrada, só que tiraram. A linha existe, mas desativaram. Mas isso desativaram a linha. E o trem é mais barato. Você transportar minério de ferro ou mercadoria por trem, o custo é muito menor, porque você tem um desgaste menor. Você vê, por exemplo, eu vi na mídia um produtor de soja falou, olha, eu estou com tudo estocado aqui, porque o trem mal conservado, a linha mal conservada, a linha toda cheia de ondulações, o trem andando para lá e para cá, bitola estreita, quer dizer, aquela coisa bem estreitinha, o trem tem que andar devagar, isso prejudica. Então teria que haver um investimento no transporte ferroviário. E olha, Graça, eu já ouço muito comentário assim, trem é atraso. Mentira. Porque senão os países desenvolvidos não teriam trem. Os Estados Unidos têm trem, toda a Europa se comunica por trem. É verdade. Isso. Estados Unidos, Austrália. As pessoas viajam pelo trem e todos se comunicam com mercadorias, tudo através do trem. Exato. E pelo contrário, as mercadorias saem até mais baratas. Muito mais. Antigamente tinha aqueles trens chamados trem cegonheiro, aquele trem que carregava carro, entendeu? É muito mais barato. E outra coisa também, isso barateia o custo do frete. Inclusive, você está até colocando aqui, que eu estou olhando na tela, né? Que corresponde a 200 caminhões transportando a mesma carga. Uma viagem de trem, com uma bitola larga. Corresponde a 200 caminhões transportando a mesma carga. E esse é um grande item que pesa no barateamento do custo do frete. Lógico, e tem um detalhe também, pedágio. Quando você contrata, você também tem um pedágio. E para que esses pedágios do nosso estado estão sendo... E de repente até mais seguro? Muito mais seguro. Porque um caminhão na estrada pode ter o quê? Um buraco, pode ter, acontecer várias coisas. Pode, né? quebra às vezes o eixo de mola e todo o caminhão vira. Aí outra coisa que você vê também, saque, o caminhão virou por um motivo qualquer, ou por má conservação, ou por péssima manutenção, você já viu a onda de saque que tem. Você está entendendo? Então o que acontece? Eu quero ver meu país assim. Todo mundo tem emprego, todo mundo trabalhando. Você sabe que por onde passa a linha de um trem, há geração de empregos. Por onde passa um trem? Você tem turismo, você tem transporte, você tem uma receita, você tem gente, você tem um maquinista, ele não fica toda hora, a vida toda conduzindo o trem, ele para, toma um café, você vê cidades, você começa a aumentar comércio, você vê, por exemplo, cidades se ampliando, comércio, bancos, escolas, indústrias, e isso cria emprego. Agora, doutor Milton, você conseguiria trazer alguém responsável por essa parte de trem para falar justamente sobre essa situação no programa Voz do Rio? Olha, Quem sabe no próximo programa seu, né, no mês que vem, você traria a pessoa para falar? É um pouco difícil, mas eu vou tentar, porque eu pertenço a uma ONG, se você me permite falar o nome. Claro. É uma ONG Amigos do Trem. Inclusive, eu conheço um ferroviário, mas ele mora em São Paulo, Sumaré. Eu não sei, eu vou ver se eu consigo tentar trazer alguém do Rio para falar. Você quer ver uma coisa? Antigamente, tinha trem para Miguel Pereira. Tiraram. Agora, eu me lembro que existia ainda. Agora está voltando. Ela bitola estreita, ela linha saindo de Japeri. Eles alargaram a bitola, trouxeram uma litorina reformada lá de Barbacena, e ela está fazendo viagem experimental de Governador Portela, de Miguel Pereira até Governador Portela. E os prefeitos de Pati do Alferes e Arcozeiro, que são depois de Miguel Pereira, se interessaram pelo trem. Gente, trem é turismo, trem é emprego. Acho que você tem trem, vem gente, inclusive é receita para o município, para o estado. As pessoas não estão entendendo isso. Olha, isso aí está muito bom o programa Voz do Rio, inclusive essa parceria, né, do público-privado, justamente viabilizar essa ferrovia entre Rio e Petrópolis também seria ideal. Já estão. E eu gostaria realmente, né, que se você, quer dizer,
conseguisse, né, trazer uma pessoa para falar sobre o trem aqui no programa Voz do Rio, e que nós estamos num momento político, que não Sim. seja candidato nem nada, mas Não é, apenas claro. seja como você, que gosta, que torce, né, pelo retorno do trem. Eu acho muito bacana, eu acho até que o retorno do trem traz aquela situação da antiguidade, né? Exato. Dos momentos da família, das pessoas esperarem os seus queridos também chegarem, né, numa estação de trem. A gente vê tanto filme, a gente vê até novelas de época, né, com essa situação. Mas, doutor Nilton, eu gostaria, como sempre, né, no programa Voz do Rio, nós já estamos terminando o programa Voz do Rio, queria que o senhor dissesse uma frase que o senhor gostaria, fosse sua, ou pessoal, ou profissional, aqui no programa Voz do Rio. A verdade nunca é vencida. Quem está com a verdade sempre vence. Por maior que seja a mentira, ela cai, ela tem pernas curtas. Sejam comprometidos com a verdade, como eu sou. Sejam independentes, como eu sou. E o meu compromisso aqui é falar a verdade. Então, resumo. Quem está com a verdade, nunca perde. Muito obrigado, mais uma vez, aqui no programa Voz do Rio. E as pessoas que acessaram aqui o nosso Facebook e que quiserem também, inclusive, colocar perguntas, né? Inclusive o e-mail do Dr. Nilton. Dr. Nilton, seu e-mail. Pode, Golek, vou soletrar, GOLEKN de navio, @gmail.com. Podem mandar e-mail para mim, podem me perguntar que eu mando, golekn@gmail.com. Podem mandar as perguntas que vocês quiserem, repetindo, é apolítico, tá? Isso aí, quem ouvir, e se algum político, se alguém aproveitar 1% do que eu estou falando, me dou por feliz, seja lá quem for. Muito obrigado, doutor Nilton. Eu quero agradecer também ao nosso querido Zoneto Costa, né, que ele é da técnica digital aqui da Bandeirantes, nos acompanhando aqui e podendo, com isso, o programa A Voz do Rio chegar até vocês com nitidez nos lares e através também da rádio web avozdorio.com. Uma boa tarde, desejo a todos muita felicidade, muito sucesso e que nós tenhamos uma excelente semana. E vamos ficar com Deus e vamos ficar aqui na Bandeirantes. Uma boa tarde.